O universo de Dragon Ball Z é muito mais poderoso do que o universo de Yu Yu Hakusho. Vamos tratar desse assunto nesse vídeo, uma conversa franca. Vamos analisar os poderes de Dragon Ball Z e de Yu Yu Hakusho. É claro que Dragon Ball Z, desde o início, já mostra um poder estrondoso em seu contexto e em seu universo. Já no início, na saga de Namekusei, ou até mesmo antes, na saga dos Saiyajins, você já vê Goku com um nível estrondoso. E o Suki, no final, na saga dos Três Reis, no anime Yu Yu Hakusho, é que vai ficar mais forte, junto com Kurama, Riei e outros personagens mais fortes que aparecem, como Yomi, Leizen, Mokuro e até mesmo, anteriormente, o Sensui. Porém, Dragon Ball Z já mantém um nível muito alto de poderes e força bruta desde o início. Vamos tratar deste assunto. Yu Yu Hakusho, no final do anime, na saga dos Três Reis, eles já estão tão fortes como o anime Dragon Ball Z. Vamos fazer uma conversa franca sobre esse assunto para ver se dá para comparar esses dois grandes animes da cultura pop. Então vem com a gente, já aproveita, deixa o seu like, curte, comente e compartilha, pois é muito importante para que o YouTube entenda o engajamento do vídeo e distribua este vídeo para mais pessoas que são fãs de anime e que gostam desse tipo de assunto. Então, sem delongas, vamos ao vídeo. Se trata de comparar os universos de Yu Yu Hakusho e Dragon Ball Z, especialmente em termos de poder, força, velocidade e habilidades gerais dos personagens, é inevitável que surjam debates acalorados. Ambos os animes marcaram gerações, sendo referências no gênero shonen. No entanto, quando falamos de escala de poder, especialmente ao comparar sagas específicas, como as dos Três Reis de Yu Yu Hakusho e as sagas de Cell e Majin Buu de Dragon Ball Z, as diferenças começam a ficar evidentes. Você já pode observar que no anime Yu Yu Hakusho, já no final da saga Capítulo Negro, quando Yusuke ressuscita como descendente de clã maligno, o nível de luta e de poder está bem alto e bem mais acima do que era na saga do Torneio das Trevas. Yusuke já consegue lutar no ar, voando com uma ótima velocidade, em alta velocidade, com a incrível resistência e também com bastante força, no caso devastando toda a área que eles estão lutando. Observem a velocidade que o Suki consegue lutar no espaço voando, semelhante aos guerreiros de Dragon Ball Z, e olha que o Suki ainda tinha despertado como um descendente de clã maligno. Ele ainda iria para as trevas na saga dos Três Reis, iria passar 6 meses treinando com Rokushin e com seus companheiros, uma luta com várias pessoas ao mesmo tempo. Então Yusuke evoluiu ainda mais. Porém, vamos falar da escala de poder em Yu Yu Hakusho na saga dos Três Reis. A saga dos Três Reis é a última saga e talvez a mais intensa de Yu Yu Hakusho, onde o Urameshi, Riei e Kurama são confrontados com os seres mais poderosos do Makai. Nesse ponto da série, os personagens principais evoluíram significativamente, com Yusuke descobrindo sua herança como descendente de Yokai, porém, especificamente de Raizen, um dos Três Reis, que é considerado um dos seres mais poderosos do submundo. Mas o que está acontecendo? Senhor Raizen.
Nesta saga, o nível de poder dos yokais é medido em classes, sendo as classes S as mais fortes, e o Suki, Riei e Kurama, ao final da série, atingem a classe S, que é descrita como a mais alta possível dentro do universo de Yu Yu Hakusho. Os yokais dessa classe são capazes de devastar grandes áreas com suas técnicas, possuem resistência e velocidade sobre-humana, e suas batalhas são extremamente rápidas e destrutivas. Um exemplo marcante é a luta de Yusuke contra Yomi, que ocorre em uma arena, mas cujo impacto ressoa como uma verdadeira catástrofe. No entanto, apesar do imenso poder da classe S, o universo de Yu Yu Hakusho permanece relativamente contido em comparação a Dragon Ball Z. A destruição causada pelos personagens de Yu Yu Hakusho é impressionante, mas ainda se limita a grandes explosões locais e batalhas de alta intensidade se comparado a Dragon Ball Z. Mesmo tendo aperfeiçoado seu corpo, terá força suficiente para suportar este super-ataque. Então você observa que o poder é devastador em Dragon Ball Z, tanto na saga de Namekusen como também na saga de Cell. Os poderes são absurdos para devastar áreas, territórios, porém em Yu Yu Hakusho também é demonstrado isso. Porém, só no final da saga Capítulo Negro, na luta de Yusuke contra Sensui, como também na saga do Torneio das Trevas. No caso, o Torneio das Trevas que eu me refiro é o Torneio do Makai, na saga dos Três Reis. Agora vamos falar da escala de poder em Dragon Ball Z, a saga Cell e Majin Buu mais especificamente. Já em Dragon Ball Z, as coisas mudam drasticamente quando se entra nas sagas de Cell e Majin Buu. A saga de Cell introduz personagens com poderes muito além do que já havia sido visto antes até então. Os guerreiros Z, especialmente Goku e Vegeta, atingem um nível de Super Saiyajin e posteriormente Gohan supera esses limites com o Super Saiyajin 2. Finalmente mostrou seu verdadeiro poder. Isso vai ficar mais divertido agora. Cell, como antagonista, é um ser quase invencível, capaz de regenerar-se e possuir as habilidades dos guerreiros mais poderosos. A batalha final contra Cell envolve destruição em massa, porém, ainda assim, as escalas de poder são significativamente menores do que na saga de Majin Buu. Na saga de Majin Buu, a escala de poder atinge níveis cósmicos. Majin Buu é uma entidade capaz de destruir planetas inteiros com facilidade, e de fato ele faz isso. Além disso, o nível de regeneração e resistência de Buu é quase incomparável. Mesmo quando ele é reduzido a pedaços minúsculos, ele consegue se regenerar quase instantaneamente. Goku e Vegeta, ao atingirem as formas de Super Saiyajin 3 e fundirem-se para formar Gogeta ou Vegito, elevam ainda mais a escala de poder, com batalhas que colocam não apenas a Terra, mas o universo em risco. Porém, no caso, apenas o Goku consegue atingir o Super Saiyajin 3, para deixar bem claro. Comparação, velocidade, força, resistência e poder nos universos de Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho. Quando comparamos diretamente os dois universos, Dragon Ball Z claramente se destaca em termos de escala de poder bruto. Os personagens de Dragon Ball Z, especialmente a partir da saga de Cell, movem-se em velocidade que desafiam a luz.
algo que não é mencionado em Yu Yu Hakusho. Goku, em suas formas Super Saiyajin, é capaz de percorrer longas distâncias em segundo, lutando em altíssima velocidade. Enquanto isso, em Yu Yu Hakusho, embora os personagens de classe S sejam extremamente rápidos, não há menção a feitos comparáveis à velocidade da luz. Porém, vale-se salientar que em alguns animes não tem a parte teórica de dizer que o guerreiro ou o lutador tem a velocidade da luz, mas o anime apenas demonstra de maneira mais prática, não na teoria, mas é mostrando que os guerreiros têm bastante velocidade. Porém, tem um trecho em Yu Yu Hakusho que o Sensui, nas trevas, ele diz que em tempos remotos, pessoas com poderes extras como o dele eram consideradas deuses e anjos da mitologia, na antiga dublagem. Na nova dublagem, ele diz que pessoas com poderes extras como o dele eram consideradas anjos. No caso, anjos têm poderes semelhantes aos deuses. Isso mesmo é mostrado em várias mitologias, como também na Bíblia é mostrado o poder de um anjo, que no caso é quase surreal, transcendente e sobre-humano. E em Yu Yu Hakusho, no universo, Sensui tinha um poder bastante forte da classe média S, ou melhor, classe inferior S, mesmo assim sendo espancado pelo Raizen com bastante velocidade. Um indivíduo que tinha o poder semelhante a de um anjo, foi facilmente derrotado por um Yokai de classe S superior. Veja no vídeo Sensui falando essa questão. Dizem que os anjos realmente existem. Em tempos remotos, pessoas que tinham poderes extras como eu eram consideradas anjos. A energia funde com a natureza. Entende? Observe que em alguns animes a força é retratado e descrita de maneira diferente. Possa ser que no universo de Cavaleiro do Zodíaco ou Dragon Ball Z, Sensui tem um poder equivalente ao dos anjos, já que em Dragon Ball Super foi no caso inserido anjos como o Whis e os outros demais universos. Então você pode ver e pode perceber que é tudo uma questão de universo diferente do outro. Porém, Sensui é bastante poderoso e forte também. Mas mesmo assim, a resistência também é outro ponto a favor de Dragon Ball Z. Enquanto os Yokais de classe S podem suportar grandes danos, seres como Majin Buu e Cell possuem regeneração, que beiram a imortalidade. Em Yu Yu Hakusho, quando um personagem é ferido gravemente, é difícil que se recupere rapidamente, mesmo no caso de Yusuke. Em termos de destruição, os personagens de Dragon Ball Z estão em uma escala completamente diferente. No final de Yu Yu Hakusho, os personagens mais fortes são capazes de destruir montanhas e grandes áreas. Porém, em Dragon Ball Z, a destruição de planetas se torna uma ocorrência comum. Frieza destrói o planeta Vegeta e Majin Buu apaga a Terra da distância em questão de segundos. Vamos falar agora da luta voando e habilidades especiais. Um aspecto fundamental que também destaca em Dragon Ball Z é a habilidade de lutar voando, algo que os personagens fazem de maneira corriqueira desde o início de Dragon Ball Z, o que em Yu Yu Hakusho só ocorre no final da saga Capítulo Negro, como foi mostrado aqui nesse vídeo. Isso amplia o campo de batalha e eleva a complexidade das lutas. Em Yu Yu Hakusho, a maioria dos personagens permanece em solo, principalmente na saga do Torneio das Trevas, de Toguro e até mesmo até a metade da saga Capítulo Negro de Sensui, o que limita um pouco a dinâmica de combate em questão da comparação. Além disso, as técnicas especiais de Dragon Ball Z, como Kamehameha, Big Bang, o ataque, a Genkidama, são ataques de escala global, enquanto em Yu Yu Hakusho, mesmo as técnicas mais poderosas, como o Leigan de Yusuke ou a Chama do Dragão de Riei, tem impacto muito menor em termos de área de efeito. Então, em suma, embora Yu Yu Hakusho tenha personagens poderosos e uma narrativa envolvente, quando falamos de escala de poder puro e bruto, velocidade, resistência e capacidade de destruição, Dragon Ball Z é claramente o vencedor. Porém, não devemos esquecer que é um duelo bem equilibrado, principalmente quando se compara com Yu Yu Hakusho no final, devido à velocidade, à longevidade, à resistência. Os personagens de Yu Yu Hakusho têm que lembrar que eles têm bastante tempo de vida, onde dá para ganhar experiência, treinar bastante e ganhar resistência. Os personagens conseguem duelar por bastante tempo, com a longevidade tanto na questão da vida como também na questão de combate.
eles conseguem lutar com resistência. Basta lembrar do episódio que o Yusuke passa 4 dias correndo, sem pausa, sem parar, sem descanso, e não fica nada ofegante. Mostra a resistência de Urameshi, já como descendente de clã maligno. Porém, mas todavia, a partir da saga de Cell e principalmente na saga de Majin Buu do anime Dragon Ball Z, os níveis de poder atingidos por Goku e Vegeta e seus aliados estão em um patamar muito além de qualquer coisa vista em Yu Yu Hakusho. Porém, dá para ter um equilíbrio e uma luta se for bem questionado sobre esses dois animes, por você ver a grande diferença. O poder de Dragon Ball Z é mais devastador, no caso da questão de território, de destruir montanhas, até mesmo planetas inteiros. Em Dragon Ball Z faz isso sempre. Em Yu Yu Hakusho, no final, que você consegue ver Yusuke conseguindo ter essa habilidade. Yusuke e Sensui tiveram que sair do mundo dos homens, da caverna Irima, para lutarem no mundo das trevas, para não causarem danos à Terra. Você vê que ali o nível já está também em outro patamar. E no mundo das trevas, Sensui com Yusuke conseguem lutar com toda a sua força. Então, amigos otakus, chegamos mais ao final de um vídeo sobre um questionamento sobre esses dois grandes universos em questão de poder. Tanto o Yu Yu Hakusho como o Dragon Ball Z tem bastante níveis poderosos de luta. Tanto um como o outro podem se equilibrar, principalmente no final. Porém, em Dragon Ball Super, no caso Dragon Ball, acaba com a franquia ficando muito acima de Yu Yu Hakusho, porque teve a continuidade. Já Yu Yu Hakusho não teve continuação. Eu creio que se tivesse, Yusuke, Riei, Kurama, até mesmo Kuwabara como ser humano, os amigos de Raizen que treinavam com eles, o Enki, a Koko, Souketsu, até mesmo Shigure, Yomi, Shura, Mukuro e seus aliados iriam mostrar também um poder devastador. Devido ao anime tivesse mais uma saga no mundo das trevas, iria mostrar toda a força e supremacia que tem também no anime Yu Yu Hakusho. Pena que o anime terminou ali e não teve continuidade, diferente de Dragon Ball Z. Porém, você concorda com a minha opinião? Ou no caso discorda, acha que Dragon Ball Z é 1000 anos-luz acima de Yu Yu Hakusho na questão de poder de luta? Então deixa aqui abaixo nos comentários para a gente poder interagir e também se questionar sobre este tipo de assunto, sobre os poderes de luta, que dá para comparar os personagens de Yu Yu no final da saga dos Três Reis com os de Dragon Ball Z, certo? E aproveita e dá uma força pra gente, vem se tornar membro aqui do canal. A gente faz esse vídeo, eu gosto de falar os argumentos e gosto de mostrar as cenas do anime, para poder provar o que eu estou falando. E também isso pode dar direitos autorais e algo desse tipo. Então, para ajudar a gente, se a gente não for monetizado nos vídeos, vem se tornar membro aqui do canal, para a gente continuar com o nosso trabalho, para ter mais motivação ainda de fazer esses vídeos questionando sobre universos de animes e também demais outros assuntos, que é sempre bom você falar e também colocar a cena mostrando que os personagens, que isso se passou no anime. Então vem dar uma força e também se tornar membro aqui do canal. É Hora de Anime, certo? Então, sem delongas, terminamos aqui esse vídeo. Espero que você possa questionar e deixar seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.